apareceu os números sumiram, calma, tá carregando. Começou. Vamos ver se aparece alguém. Aí 0, por enquanto não tem ninguém, calma. Ninguém. Uma pessoa já. Alguém já foi 2, 5, 5. O link está na. Aparece agora aparece no Facebook, Maria Rita ao vivo? Maria Rita. Para um foi para 15. Quanto tempo começa? Quanto tempo você acha que você começar? Ixi, mano, o povo já tá comentando aí, ó. Boa noite. Pessoal, boa noite. 22. Oi, Ana Flávia. Ana Paula. Kete, Rosimeire, Larissa. 22. Mesmo, Ana Paula. Por enquanto ainda consigo falar. Janaína, Michele, vamos embora. Aí, pessoal, vamos começando aí, né? Só a Betânia arrumar aqui para mim. Nossa, para um foi para 31. Putz, viu? Você falou nos grupos que começou? Tá por aí? Você falou nos grupos que começou, senão o povo é burro. Velina, a Graça, Marília. Enquanto dá para falar, boa noite todo mundo. Rosimeire Borges, Magda Naves. Vamos embora, né, pessoal? Vamos começar, né? Mais uma live aí. Também. Já começou. Então vamos lá, pessoal, né? Hoje nós estamos aí em mais uma live. Vocês estão me escutando? Dão um ok aí, pessoal? Se o som tá legal, imagem. Quem está online aí? Então, online só assim. Boa noite. Então, pessoal, nós estamos aí começando, né, a nossa segunda live. Sempre com o tema desafio, porque nós aqui, nossa experiência também, estamos aprendendo todo mundo coletivamente. E hoje nós vamos estar aí trabalhando a questão do desafio da escola pós-pandemia, que nós sabemos que é um tema que realmente traz, né, muita expectativa, muitas dúvidas para nós, não só professores, mas para os pais, né, para as crianças, para a comunidade de modo geral. E dessa vez, né, nós vamos aí, eu tenho vamos dizer assim, vou até falar antes, depois eu retomo, no final das 4 lives, tá? Se vocês estão vendo aqui, eu vou sortear, cadê? Sortear o meu livro, Paulo Freire, ontem e hoje, tá? Autografado, de minha autoria, professora Maria Rita. Então, todas as pessoas aí dão, né, um ok, comente, compartilhe, que vocês farão parte aí, né, do nosso sorteio do livro Paulo Freire ontem e hoje, como todo mundo sabe, eu sou freiriana, e é um dos livros que eu escrevi, o penúltimo livro que eu escrevi sobre Paulo Freire. Perfeito? Ele vai estar autografado, tá? E hoje, para a gente, antes de eu dizer, nós vamos estar aí com quem vai fazer o contraponto com a professora Maria Rita, um contraponto legal, é o professor Warley dos Santos, professor aí da Rede Municipal de Educação, né, de Uberaba, e também vamos receber aí a presença do Rangel, que foi aluno aqui nosso, né, das escolas públicas de Uberaba, e que hoje ele está morando no litoral paulista, acho que Praia Grande, ou Santos, que vem também dar colocar uma experiência para nós, desses momentos, né, do que ele está pensando, o que ele está vivendo. E é importante dizer que as lives daqui de hoje em diante serão, assim, com pessoas do cotidiano da escola. Eu acho que é importante que a gente coloque, né, a realidade, os professores, para estar aí discutindo esse desafio. Então, serão vários desafios, sabendo que no final da quarta live, nós vamos estar aí, né, dando, né, o certificado para quem solicitou, e para a gente poder aí socializar e crescer. Eu acho que nosso papel hoje é realmente colaborar com a educação, vamos ter alguns erros, né? Creio que também acertos. Então, tá aí, né? Então, a professora Maria Rita aí vai chamar o primeiro convidado, que é o professor Warley, que vai fazer uma apresentação da pessoa dele, depois eu vou falar um pouquinho
rapidamente sobre ele, para que ele possa estar tomando a palavra, e depois da apresentação do professor Arlen, entra a professora Maria Rita, mais focando no campo da educação. Falou, pessoal? Vamos aí curtir. Opa, vamos virar a blogueira. Então, vamos curtir, compartilhar, falar, e, ó, sejam honestos, tá? Se a live aí não agradar, coloca também para que a gente possa estar melhor no próximo encontro. Falou, pessoal? Vamos lá? Aí, professor Arlen, cadê você? Boa noite, Maria Rita, consegue me ouvir? Perfeitamente. Valeu. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado por nos proporcionar esse momento de debate, de discussão, juntamente com os outros professores e com toda a comunidade escolar, não é? Já que estamos vivendo esse momento tão difícil, tão peculiar nas nossas vidas, não é? Te agradeço profundamente por esse convite, né? E te parabenizando pelo trabalho que você vem fazendo na cidade de Uberaba, com jovens, e também diante da pastoral, não é? Um trabalho de longa data, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Otaviano no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e é uma honra poder participar com uma pessoa tão ilustre e culta como você, tá bom? Eu passo para você a palavra. Quero só dar vamos passar para o Rangel, depois eu dou alguns avisos da gente começar. Rangel, você poderia se apresentar, companheiro? Boa noite. Eu fui tirando o terceiro ano do ensino médio, toda a minha educação foi feita no município de Uberaba. Eu fiz o meu ensino fundamental 2 na Escola Municipal Amado Maria Georgina, ali no Volta Grande. Fiz o ensino médio na Escola Estadual Minas Gerais. E eu sei, com todas as falhas que existe ainda no sistema público de ensino, eu acredito que eu conseguia atingir grandes objetivos tendo aula na escola pública no município de Uberaba. E eu sou estudante agora aqui na cidade de Santos, eu faço licenciatura em Biologia, e assim como meu tio, vou virar professor em breve, e é um prazer, obrigado pelo convite também. Falou, Rangel, falou, Arlen. Então, vamos começando aí. Antes da gente começar, eu estou pedindo para que vocês coloquem, como que é o nome, o e-mail? Nome completo e e-mail. O nome completo, e-mail nos comentários aí, né, para que a gente possa depois ficar mais fácil da gente trabalhar, né, da gente poder emitir o certificado. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá, né, nossa live aí, o professor Arlen, professor de Geografia do município, né, Arlen? E a gente vai agora já começar a nossa live. Eu vou passar a palavra para o professor Arlen, que vai fazer um panorama para nós aí dessa questão que nós estamos vivendo, geopolítico mesmo, né, da realidade brasileira, do contexto brasileiro. E depois, a partir dos pontos levantados pelo professor Arlen, a professora Maria Rita vai entrar aí para discutir mais o campo da educação, claro, colocando aí o professor Rangel, professor não, né? O aluno Rangel para estar mediando todo esse processo com a gente. Perfeito, pessoal? Vamos lá, Arlen, a palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras, viu, Marita? Evidentemente que na condição de professor, e sobretudo de professor de geografia, nós temos algumas ideias, algumas perspectivas sobre esse momento que nós estamos vivenciando, né? E é interessante que há algum tempo, numa frase, um jovem queria ser professor, e perguntou ao pai o que era ser professor. O pai disse que professor, na realidade, é servir o exército em tempos de guerra, né? E servir o exército em tempos de guerra. E eu fiquei sempre imaginando aquilo. Eu acho que hoje nós estamos servindo o exército em tempos de guerra, né? Hoje nós temos, assim, mais categorizada a nossa missão na condição de professor, né? Não podemos abandonar o barco. Hoje, mais do que nunca, nosso aluno está precisando de nós, está extremamente solto, né? Já que a nossa educação sempre foi uma educação presencial, sempre foi uma educação escolar, e então essa grande problemática, não é? E para falar um pouquinho da educação, eu preciso entender um pouquinho do contexto da educação mundial, o que está acontecendo no mundo, e não é muito diferente do que está acontecendo no Brasil. Hoje nós temos 193 países
né, reconhecido pelas Nações Unidas, e 193 países vivendo a mesma problemática. Agora, semana passada, houve uma conferência organizada pela ONU, onde vários pensadores de vários países tentando buscar uma solução comum vinculado a essa problemática da pandemia, e saíram com as mesmas expectativas e perspectivas que nós temos. Não é muito diferente. Então, na realidade, a educação mundial, nesse momento, trabalha na mesma expectativa, nos mesmos anseios, não tem ninguém mais avançado do que ninguém. Essa é a perspectiva que nós temos nesse momento. Evidentemente que essa peculiaridade de cada país, de maneira geral, é isso mesmo. Outra questão muito interessante em abordar é a questão brasileira, não é? Hoje nós temos 40 milhões de jovens fora da escola, vivenciando esse momento difícil, né, distante da escola, mas com algumas peculiaridades, talvez muito diferentes de outros países. Uma dessas peculiaridades é a grande diferença, né, em extensão territorial e a grande discrepância que há economicamente entre os nossos jovens da escola. Desses 40 milhões, 30% desses jovens não têm acesso aos mecanismos de internet, não é? Isso, na realidade, cria uma disparidade ainda mais social, não é? É um momento que não dá para a gente seguir essa linha, essa trajetória que nós seguimos, né? Nós seguíamos de 200 dias letivo, de 800 horas, evidentemente que isso não dá para fazer mais. Agora a gente vai ter que criar um novo mecanismo, se reinventar. E é mais ou menos se perpassa por essa ideia. Alguns países, né, europeus, como os Estados Unidos, já têm alguns modelos, tinham alguns modelos que trabalhava com aluno à distância. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um modelo muito interessante, que é o homeschool, que é o modelo, né, que auxilia na educação dos filhos, né, um modelo que ele trabalha em casa. Nós, na realidade, estamos engateando tanto os alunos, engateando tanto os professores, né, tendo em vista que os professores da marra teve que aprender, de certa maneira, a mexer com esses mecanismos tecnológicos, uns, né, preferia não mexer, deixava para de lado essa questão, não é? E outra questão, essa falta de tecnologia, talvez seria, ou é, um dos grandes desafios nesse momento, tendo em vista que o vetor que vai determinar o que nós vamos fazer no futuro é justamente a pandemia. Eu quero só salientar um detalhe muito interessante aqui, é que a educação, na realidade, nesse momento, é mais um elemento dentre outros problemas. Não é? Nós vamos ter que resolver uma série de questões para atacar direto a educação para que a coisa comece a fluir. Outra questão interessante que eu gostaria de abordar aqui de maneira rápida é antes da pandemia, o pré-pandemia. Nós já vivíamos um período muito tenso, não é? Nós já vivíamos uma problemática muito intensa em relação à educação, tanto não só a educação diretamente ao nosso aluno, como também o nosso professor. Nós tínhamos, né, um ministro, a princípio muito ruim, não é? Que criou um campo hostil muito grande para os professores naquele momento, né? Nós não vimos nenhuma perspectiva e nenhuma luz no final do túnel, né? E depois conseguiu piorar mais um pouquinho com a entrada do outro ministro, né? Que é o Straub, que está saindo hoje por coincidência, foi demitido hoje, e aí por pressão do Tribunal Superior, e é uma questão toda. Então, na realidade, nós já tínhamos uma crise educacional antes da pandemia, estamos passando por uma crise violentíssima, que é uma crise política, né, que é esse momento que nós estamos vivendo. Hoje, já não temos mais o ministro da Educação. Há 2 semanas atrás, o secretário do MEC pediu demissão, e o nosso secretário da Saúde, ministro da Saúde, também é provisório. Então, você imagina esse conglomerado de problemas que nós estamos vivendo dentro da educação, não é? Quais são as saídas, né? Evidentemente que todo mundo tem perspectiva, evidentemente que nós temos uma categoria de ensino muito peculiar no Brasil. Nós temos o ensino infantil,
né? Nós temos o ensino, que é o ensino fundamental 2, nós temos o ensino médio, e subsequente o ensino superior. O ensino superior, hoje, trabalhando nas vias do EAD, está mais tranquilo, porque ele já vem fazendo isso há algum tempo, e o Rangel depois vai poder falar um pouco sobre isso. Mas sobre a questão desse ensino à distância, que nós estamos vivenciando nesse momento, ele é extremamente rudimentar. É um ensino vinculado às peculiaridades do Brasil, à deficiência tecnológica. E quando eu falo isso, nós temos que lembrar que o Brasil é um país de dimensão continental, onde o Sudeste, o Centro-Sul, aquilo que Milton Santos chamava de região concentrada, detém a tecnologia, grande parte da tecnologia. Nós temos o sertão nordestino, nós temos o Agreste, nós temos o Amazonas, nós temos um Pantanal, nós temos totalmente uma estrutura muito diversa. E essa estrutura é que ataca diretamente nessa perspectiva nossa da educação. Então, essas são, na realidade, nós temos que, diferentemente da maioria dos países, criar situações, né, para poder, pelo menos, aproximar essas paridades, não é? E, agora, vinculado à minha expectativa, à perspectiva que eu tenho para a educação, como nós vamos superar isso, eu imagino que nós iremos superar da maneira que o brasileiro tem superado todos os seus problemas, da maneira que o negro vem superando a questão do preconceito, da maneira que grande parte da população brasileira vem superando a fome, vem superando o desemprego, é dessa maneira, e nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens vão ter que entender isso, não é? Eu até estava num debate, numa roda de discussão, imaginando aquela geração da década de 80 que viveu um período tremendo, muito ruim, horrível, né? E todo mundo que viveu aquilo, ele sabe muito bem do que eu estou falando, e nós superamos, não é? Agora, uma outra questão é que está todo mundo, dentre professores, dentre alunos, no mesmo barco, não é? Hoje nós temos, na realidade, 2 milhões de professores fora da escola, não é? Os professores da escola particular com um aparato maior, uma diferença muito grande das escolas públicas, não é? Uma parte desses professores que estão fora da escola são professores contratados que está na berlinda do desemprego. A gente precisa ter uma atenção muito grande, porque a gente não sabe em que momento que essa pandemia vai terminar, se isso vai se estender. É um paradoxo, né? É um incógnito na vida de todo mundo. E para fechar esse momento, esse primeiro momento aqui, eu queria dizer o seguinte: podemos tirar, né, de aspectos gerais, coisas boas disso. Até parece a princípio um paradoxo, mas nós vamos ter que nos olhar mais, né? A nossa relação com o mundo, a nossa relação com a natureza, a relação que o mundo, a relação que o Brasil, que as pessoas, que a sociedade estão tendo com os professores, não é? Nesse momento, a importância do professor, a importância da escola, é preciso agora, a partir desse momento, ter um olhar diferenciado para tudo isso, não é? Então, eu acho que esses são uns aspectos fundamentais. Para finalizar, eu gostaria de dizer, na minha perspectiva da geografia, de professor de geopolítica, dizer o seguinte: olha, nós temos um longo desafio pela frente e nós vamos ter que se reinventar como professor, e eu tenho medo, Maria Rita e todos que nos ouvem nesse momento, de acontecer a pedagogia da criança deprimida. Eu não queria que isso acontecesse, eu não quero que as pessoas caminhem por essa linha, porque é um desafio de todos. Evidentemente que na condição de professor nós temos que criar mecanismos e caminhos, né, para guiar os nossos alunos, para guiar os nossos jovens, as nossas crianças, mas entender que está todo mundo no mesmo barco, que todo mundo passa pelo mesmo processo, né? E para finalizar, eu só gostaria de dizer que a nossa educação, o nosso sistema educacional, depende também das questões externas, não é? Que na realidade não é tão externa assim. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos também de reorganizar a nossa política, reorganizar a nossa economia, para que os pais voltem a trabalhar, para que a sociedade comece a fermentar, para que os empregos voltem, para que as indústrias comecem a produzir, para que isso ataque diretamente na nossa educação. Porque eu quero que as pessoas entendam que, pós-pandemia, nós vamos ter também uma outra crise, que é a crise econômica,
não é? Uma perspectiva de crescimento muito baixa, e o pai precisa estar empregado para o filho ir para a escola com a barriga cheia. Minha avó dizia que saco vazio não para em pé. Então, é toda uma complexidade, é todo um conglomerado que nós vamos ter que estar atento para que as coisas voltem a funcionar da maneira que nós gostaríamos. Tá bom? Volto com você, Maria Rita. É isso aí, professora. É bem por aí mesmo, né? E eu queria colocar agora, primeiro, pessoal, vamos aí curtindo, vamos ver se vocês vão colocando aí, se vocês estão gostando, não estão, né? Eu acho que é importante para a gente estar todo mundo crescendo junto, né? Então, vamos lá agora. Lembra do nome completo do e-mail? Oi? Nome completo do e-mail. Pessoal, vocês estão colocando o e-mail aí, né? O nome, e-mail, para que a gente possa ficar mais fácil aí na hora da emissão do certificado, como ficou aí combinado, perfeito? Pessoal, eu penso, né, que a partir da fala do professor Warley, que nós não combinamos, né, professor Warley? Nós ficamos assim, de que cada um falasse dentro da perspectiva e que eu abordasse agora mais o campo da educação, mas que a gente percebe que a educação né, reflete tudo que nós estamos vivendo aí. E o professor Warley fez uma colocação muito grande, muito bem colocada, muito bem posta, né, que é a questão que estamos todos na mesma situação. Não existe quem não esteja na mesma situação que nós. E aí, né, professor Rangel, perdão, eu queria que você fizesse, assim, até fizesse alguma mediação na minha fala, também o professor Warley, para que a gente possa agora discutir esse campo, né, tão temeroso, vamos dizer assim, muitas vezes até tão sem perspectiva, as pessoas estão perdidas, nós não sabemos mais para onde caminhar. Isso é natural. Eu creio que toda crise, ela traz profundas reflexões, né? E essas reflexões, elas precisam serem efetivadas, né? Que elas sejam socializadas para que essa dor não seja uma dor solitária. Eu acho que a primeira questão que eu quero colocar é que o problema não pode ser um problema solitário, é um problema universal. E começando isso, acho que agora vem um grande desafio. Como a professora Maria Rita colocou, nós não estamos aqui para colocar nenhuma receita, mas nós temos aqui para apresentar desafios e tentar trabalhar em cima desses desafios na tentativa de construção, pelo menos elaboração do que é possível se fazer, tá? Por quê? Nós estamos falando de escola, tá? Escola como espaço formal da aprendizagem. É lá que nós, professores, os alunos, né, a todo o corpo da comunidade escolar, comunidade, conhece a escola, que é o espaço onde o conhecimento sistematizado, vamos dizer assim, onde o conhecimento formal, de fato, acontece. Perfeito? Então, agora a gente vai começar a tentar entender que a professora Maria Rita está na mesma situação que vocês, né? De pergunta, de reflexões, para onde nós caminhamos daqui para frente, né? Para onde nós vamos, qual será o nosso destino? Então, nós precisamos perceber o seguinte, a relação que nós estamos com a escola hoje não é mais a relação que nós tínhamos aí há 3 meses atrás. A relação da escola hoje é uma relação, vamos dizer assim, de profunda incógnita. Nós não sabemos, né, o que vai acontecer. E eu sempre coloco assim, a escola, né, de modo geral, como espaço formal, onde o conhecimento sistematizado acontece, ela nunca se olhou para ela. Perdão, ela sempre se olhou para ela, para dentro dela. A escola foi um espaço de preocupação daquilo que acontecia dentro do seu contexto. Então, a primeira questão agora é que não dá mais para a gente pensar numa escola voltada para ela. A escola agora precisa se abrir, porque ela pede ajuda. Quando a professora fala escola, a gente está falando da educação de modo geral, né? Está pedindo ajuda.
E a gente só vai conseguir fazer a superação dessa ajuda se a gente construir aí espaços de aprendizado. Então, vamos agora pensar com a professora, né? A partir daí, a gente precisa entender o seguinte, que não dá mais, ou seja, não existe a possibilidade de pensar a escola como mudança se não houver uma mudança muito maior, ou seja, se não houver uma mudança no contexto da sociedade. Por quê? Porque a escola reproduz, ou a escola é reflexo daquilo que a sociedade constrói. Então, só vai dar para a gente pensar em perspectiva de mudança da escola se houver perspectiva de mudança no campo social, da sociedade de modo geral. Então, vamos agora pensar, né, de uma maneira mais abrangente, como se todos nós estivéssemos caminhando na educação, com todas as crises que a educação historicamente nos apresenta. E aí a gente, né, não precisa nem numerar, porque são muitas, mas vamos pegar aí a questão da formação dos professores, né, a falta de valorização dos professores, a ausência da família, tá? A escola que não dialoga, a escola que tem uma fala de uma gestão democrática, mas as ações, muitas das vezes, são ações autoritárias, a escola que não dialoga. Então, assim, nós temos vários problemas presentes dentro do contexto da escola. E é essa a escola que a gente tinha, mas não é mais a escola que nós temos. Então, nós estamos caminhando nessa escola que nós tínhamos. De repente, nessa caminhada se abre um vale, né? Abre um buraco muito grande, e todos nós caímos dentro desse buraco. Ou seja, estamos todos dentro, tá, de um vale. E agora? O que nós vamos fazer daqui para frente? Nós não conseguimos sair desse espaço. Esse vale é muito grande. Mas vamos remeter, né, também a uma outra história, uma outra alegoria, fazer uma analogia com a alegoria da caverna, de Platão. Vocês lembram, né? Geralmente a gente estuda isso, né, lá nos cursos de graduação, na nossa formação inicial, que são pessoas presas no fundo da caverna. Né? Todo mundo preso, todas as pessoas presas, enxergando uma falsa realidade lá fora. E nós não temos perspectiva nenhuma. O que faremos agora? E nós só temos duas saídas, né? Perdão, acho que nós temos só duas saídas. Ou a gente permanece dentro da caverna, permanece dentro desse vale, ou superamos isso. Ou seja, ou a gente nós vamos ter que buscar saídas para reencantar esse contexto. E como o professor Wiley colocou, não é um problema do campo brasileiro. Eu creio que o nosso problema é muito maior do que os outros. Porque, como o professor Wiley, né, elencou, nós estamos vivendo aí problemas sérios, problemas políticos, econômicos, sociais, judiciais, quer dizer, nós estamos vivendo aí num caos. E junto com esse caos, nós temos esse caos da pandemia, que ninguém esperava por isso. Se nós tivéssemos sido preparados, né, para esse momento, talvez a gente buscasse alguma solução, mas nós não fomos. O vale simplesmente abriu e nós caímos lá dentro. E aí, só tem coisas ruins? Sim, a pandemia é ruim. A pandemia mata. A pandemia dilacera corações, deixa o povo órfão. Mas e aí? Não podemos só ficar, né, nesse contexto negativo em que pesa a negatividade da pandemia. Nós precisamos buscar saídas. E dentro desse vale, ou dentro dessa caverna, estamos todos lá, brancos, negros, né, católicos, evangélicos, espíritas, sabe? Está tudo ali junto.
né, os candomblés, ou seja, né, as religiões africanas. Então, as pessoas aí, né, que caminham ser uma religião, que são ateus, e aí não importa. Nós estamos todos dentro do vale. E esse vale vai nos possibilitar essas saídas que a professora foi colocando, quer dizer. Então, agora é preciso nós, pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, entender o seguinte: é preciso nos unir. É preciso buscarmos saídas coletivas. Não dá mais agora para a gente ficar colocando a culpa, porque nesse cenário a culpa não é de ninguém. Somos todos frutos de uma realidade que está posta. Né? E aí a gente precisa entender o que é muito triste para nós educadores. Porque se a escola não respondia aos nossos anseios, e agora? Né? O que nos espera nesse novo contexto, nessa nova história que está aí nos apontando e que nós não sabemos mais qual caminho seguir? E a professora não é catastrófica, a professora está mostrando que nós estamos diante de uma realidade. Temos que apontar saídas, vamos apontar saídas nesse contexto, né? Então, como a professora falou agora, então não existe a possibilidade de repensar a escola se a gente não repensar a sociedade. Mas se a gente ficar com essa visão de que nós vamos sair mais humanos, espera aí, né? Nós precisamos repensar esse discurso. Por quê? Porque nós temos aí um outro inimigo, que é o capitalismo. Né? Um capitalismo que está concentrando tudo na mão deles. E o povo está aí, né? Suplicando saúde, suplicando educação, suplicando a qualidade com a questão da preservação do meio ambiente, suplicando trabalho. E o olhar que ele tem para nós não é o olhar do aconchego, né? O olhar de quem quer cuidar de uma sociedade que está doente. Né? Eles querem realmente agora pensar nele. Então, nós estamos diante de um outro paradigma aí. Né? Diante de um outro problema que precisa ser trabalhado, precisa ser repensado. E aí a gente vai colocando todo esse processo. Então, ao cair nesse vale de maneira repentina, né? Ou seja, sem a gente estar preparado para essa condição, surge aí a necessidade do repensar. Então, vamos repensar? Então, primeiro, nós precisamos repensar a escola, pessoal, a partir de 3 aspectos fundamentais. Né? Fundamentais mesmo, que é o aspecto, né, voltado para a questão da saúde. Porque nós estamos todos doentes, tá? Nós ficamos numa sociedade doente. Doente do corpo, doente da alma, doente das relações, doente do aconchego. É uma sociedade que está aí, né? Que está pedindo, pelo amor de Deus, me acolha. Mas como o outro me acolhe se eu estou dentro de casa? E uma questão que a professora coloca nesse processo todo, né, de se reencantar, que é necessário a gente reencantar, nós viramos um outro paradigma de ponta cabeça. Por quê? Porque nós sempre falávamos, nós precisamos não podemos deixar a tecnologia estar acima das relações humanas. Então, nós precisamos tirar um pouco da tecnologia e se humanizar mais, de estar mais próximo. E agora a tecnologia, nós estamos precisando dela. Quer dizer, aquilo que era humanizar, ou seja, aproximar, e a tecnologia fazer esse paralelo, agora a tecnologia está fazendo aquilo que a gente sempre condenou, né? Que é separar essa relação. Nós precisamos, assim, perceber que a tecnologia está assumindo um espaço nunca imaginado. Imaginava sim, daqui a alguns anos, mas agora a realidade é outra. Né? A realidade é outra. Ela veio e ficou. E aí, nós precisamos, então, estar voltando. Tá? No primeiro aspecto, é o aspecto realmente do cuidar. Nós estamos ficando doentes.
E a escola vai receber professores doentes, alunos doentes, sociedade doentes, pais doentes, né? Coordenadores, gestores doentes. Porque por mais que a gente queira repensar isso, nós estamos vivendo uma solidão. Nós estamos vivendo um momento solitário. Claro que é um solitário em família, mas as nossas relações não davam só na família. As nossas relações eram na escola, eram na sociedade. E agora? Né? Faltou dentro de um único universo chamado família. E aquilo que nós abordamos no encontro passado, né? A família também não estava preparada para esse tempo integral. Então, precisamos repensar, de fato, como é que está, né, a nossa saúde. Esse é o primeiro fator que é imprescindível. O segundo fator, o segundo aspecto, é o aspecto pedagógico. Quer dizer, os professores precisam também se repensar, né? Em todos os aspectos. Nós estamos aí, o retorno, nós não sabemos quando, tá? Que nós vamos retornar, é um retorno totalmente diferenciado. A nossa realidade vai ser uma realidade totalmente diferente, seja no aspecto pedagógico e seja no aspecto das relações dentro do contexto da escola. O ensino não vai ser mais o mesmo. Tá? Ou seja, hoje a nossa lousa está aqui, né? Nosso giz está aqui, embora a gente saiba que está um pouco ultrapassado esse contexto, mas é o contexto da escola pública. Então, o que acontece? Todos os aspectos, hoje nós estamos vivendo um momento de uma educação remota, do teletrabalho. Os professores não foram preparados para trabalhar dessa forma. Ou seja, não estou culpando aqui, porque ninguém sabia que nós teríamos que passar dessa educação presencial para uma educação remota, né? Tecnológica, distante. O problema é que nós não fomos preparados para isso. Quer dizer, como é que nós vamos assumir, pedagogicamente falando, até porque o retorno, né, para a escola não vai ser o mesmo. Nós vamos ter todo um protocolo para assumir. Né? Em relação à saúde, à limpeza, né, das mãos, lavar a mão, tanto no aspecto também da distância. Quer dizer, tem todo um protocolo a seguir. E nós temos que ter uma realidade que os nossos professores, principalmente do ensino fundamental, né, e a gente vai reinventar, viu, Rosimeire Borges? Diz que a professora está colocando uma realidade para que a gente possa, de fato, repensar essas incertezas. Muito bem, né? E aí, o que está nos colocando nesse momento? Nós estamos diante de uma sala de 25, 30 alunos, que isso não vai mais poder acontecer. Hoje nós vamos ter que ter 10, 12, 13 alunos. E aí nós vamos perceber que esses 10, 13 alunos, por mais que a sala de aula seja uma sala de aula quantitativamente pequena, mas a qualidade dessa aula não vai ser mais a mesma. Mas por quê, professora? Porque nós estamos aí trabalhando e colocando a questão da disparidade social. Agora eu estou falando da questão das classes populares. Nós vamos voltar com alunos que tiveram todos os aparatos tecnológicos, todos os aparatos familiares, para poder acompanhar essa realidade que nós estamos vivendo, tecnológica. Mas, por outro lado, nós tivemos alunos que não tiveram as mesmas perspectivas. Famílias periféricas, famílias que não têm tecnologia. Família de pais com 4, 5, 3, 5 alunos, filhos, frequentando as escolas. E quando tem uma tecnologia, quando tem um computador ou um celular, como é que os filhos estudam todos ao mesmo tempo? Então, aí existem outros problemas que está posto aí. Que é o problema de como nós vamos trabalhar essa disparidade. Como é que nós vamos trabalhar com tantas diferenças, se já era difícil, né?
trabalhar com essas dificuldades, que é isso que eu ouço dos professores, quer dizer, os alunos, muitos não têm esse aparato, não tem esse alicerce. Agora, imagina agora. De famílias que não têm alimentos. E pior ainda, não tem uma política pública que faça com que isso aconteça, que atinja essa sociedade que está pedindo, né, mais do que nós para sobreviver. E agora não estão nem pedindo escola, não, eles estão pedindo para sobreviver. E nós vamos cair num outro problema também, que é o problema da evasão escolar. Porque não tem nada que garanta a esses meninos, porque como não existe políticas públicas de qualidade, o que vai garantir, né, a esses alunos que eles estarão na escola, estarão para comer também, porque agora o problema é o alimento, acima do conteúdo, acima daquilo que ele tem que aprender. Então, assim, a gente precisa rever isso aí. A gente precisa buscar como que nós vamos traçar mecanismos. A senhora não está criando só problemas, nós vamos buscar esses desafios. Porque para a gente buscar alguma saída, a gente tem que construir esses desafios. Para que a gente possa realmente entender, a partir de todos os problemas colocados, como que nós vamos tentar reinventar uma escola, se a escola está falida, e agora ela vai estar mais ainda. Porque a gente sabe que dinheiro para educação não vem. Né? Ou seja, é muito pouco. Mas aí, o professor reinventa, né, gente? O professor vai ter que reinventar saídas. E o terceiro aspecto é o aspecto, realmente, da questão da socialização, vamos dizer assim, né? Das relações. E eu queria só puxar um pouquinho, né, do pedagógico, que vem a questão também, né, do baixo salário dos professores, né, da falta de remuneração, que é valorativa, falta, né, de um piso salarial, de um piso que realmente é de lei. O piso do professor é lei, é legal. E estão tirando da educação, vai para construir agora, fazendo crítica mesmo, né? Tornar a cidade maquiada, bonita, enquanto a educação está pedindo socorro. Então, assim, de aplicação no professor, na qualidade pedagógica do professor, porque o professor, muitos deles não sabem mexer na tecnologia. Eu escuto diariamente, professora, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não sei como faço para entrar aqui, para entrar lá. Porque nós não fomos preparados para isso, né, gente? Mas a gente precisa colocar isso. E aí, para a gente fechar esse primeiro momento, eu vou ver se o professor Arlen vai chamar o professor Arlen para algumas intervenções, aí eu chamo o Rangel, e aí eu queria depois retomar isso, que é o campo das relações. Ou seja, a família nunca foi tão solicitada. E aí a gente precisa entender que a família agora está fazendo um papel que não é dela. A família agora não está mais certa, mas não sabe educar dentro do âmbito da questão da formação do professor. E a família está tendo que fazer isso. A família que pode. Sem dizer que nós temos famílias analfabetas, né? Nós temos famílias com baixa escolaridade. Nós temos famílias que as mães e os pais têm que trabalhar o dia todo, mesmo no meio da pandemia, para tentar colocar o básico dentro da sala de aula, dentro da nossa casa, dentro da casa dessas crianças. Então, assim, é um enfrentamento pedagógico. E agora das relações, isso aí. A família está fazendo esse papel. Né? A família de uma maneira direta, correta, não. O professor não está ali. O professor, muitas das vezes, e aí o professor trabalha muito mais. O professor não está em casa brincando, não. Eu participo diariamente de professores que dizem, Maria Rita, eu não estou conseguindo fazer, eu não sei fazer, não fui preparada para fazer. Por quê? Porque nós estamos diante de duas realidades novas. A Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que ainda é muito novo na prática do professor, e a questão, né, da tecnologia. E aí precisamos reinventar a família. Acho que chegou um momento crucial de tentar trazer a família para o contexto da escola. De criar uma relação
necessária, ou seja, essa relação necessária entre escola, família e sociedade, né? E comunidade, de modo geral. Eu acho que nós precisamos repensar. Está muito triste esse buraco que nós entramos. E agora vem o momento da gente fazer com que esse buraco se torne vida. Para que a gente faça os apontamentos necessários para a gente reconstruir essa escola. Para que a gente faça que o espaço sala de aula se torne menos dramático. E nós, professores, sabemos como reinventar isso. A questão é saber se nós vamos ter suporte para essa reinvenção. Tá? Então, vamos fazer essa continuidade, pessoal. Vamos colocando aí se estão gostando, não? Porque é aprendizado, né? Eu queria chamar aí o professor Arley para fazer, né, algumas considerações em cima da minha fala, e também o Rangel, como aluno, né, Rangel, colocar como é que você, qual está sendo, assim, o seu sentimento frente a essa realidade. Professor Wiley, vamos colocar? Você quer fazer, professor Wiley, primeiro algumas colocações, daí a gente coloca para o Rangel? Tranquilo. Bom, Marita, eu concordo com tudo que você falou. Evidentemente que essa problemática que a gente está passando é uma problemática social, não é? E perpassa os muros da escola. Essa que é a grande verdade, não é? Nós temos aqui hoje um contingente populacional desempregado, um contingente populacional que depende de R$600 por mês, né? Um processo de doação mendigória, não é? E uma outra relação em questão a isso tudo é de que maneira que nós vamos passar agora a observar a escola. E quando você fala justamente essas questões, eu gostaria de levar em consideração só alguns fatores, por exemplo, da nossa escola. Nós temos uma diversidade enorme dentro do núcleo escolar. Se nós pegarmos a prefeitura de Uberaba, nós temos, por exemplo, a escola urbana, mas nós também temos a escola rural que vive a realidade dela. E não é uma realidade igual à realidade urbana, é totalmente diferente dentro das peculiaridades dela. Não é? Esse ano, por exemplo, a escola rural demorou a começar, porque as vans estavam com um problema. Quer dizer, nós temos toda uma peculiaridade. E depois, subsequente a isso, e aí eu posso falar como experimento de causa, porque eu sou professor da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, a clientela da EJA, são os nossos alunos da EJA, que é totalmente antagônico aos alunos do ensino regular. São alunos com idade avançada que têm um histórico de vida totalmente diferente. E um outro fator preponderante nessa discussão é a questão do processo migratório, sobretudo para a cidade média, igual a cidade de Uberaba. Por exemplo, eu dou aula no terceiro período do segundo segmento. Terceiro período equivale à 8ª série, tá certo? Nós temos numa sala praticamente 8, 9 imigrantes. São pessoas da África, de Burkina Faso, são pessoas de Gâmbia, são pessoas do Haiti, pessoas que estão começando agora a falar o português, de certa maneira, se comunicar. E de que maneira nós estamos atendendo isso? Nesse momento, eu posso falar categoricamente que nós temos uma parte da sociedade, sobretudo dos nossos estudantes, invisível, não é? São esses estudantes que têm uma dificuldade tremenda em mexer com a tecnologia, são os estudantes estrangeiros, né, que estão agora migrando para a cidade média, que é o caso que eu acabei de contar agora, e são os imigrantes que moram em outras localidades que não têm acesso ao processo tecnológico, que são os estudantes invisíveis, que não estão sendo catalogados. E que no final da história, quando a gente rebanhar, né, todo esse pessoal, de que maneira que nós vamos fazer essa diagnóstica? Uma parte significativa ficou sem nada. Ficou sem nada, porque o único núcleo que ele frequentava era a escola, e ele está sem escola, está sem tecnologia, ele está sem nada. Ele está abandonado às traças, não é? E uma outra questão em relação a tudo isso é entender que a partir desse momento, é um momento crucial da nossa vida, e eu posso dizer isso, que se dá como marco, como um vetor, né, como um divisor de água, após a pandemia. As pessoas vão ter que se olhar para dentro, olhar para a escola, olhar para a sociedade e começar a perceber
que nós, na realidade, vivemos em sociedade, que não dá para viver sozinho, que o dinheiro não é o precursor que resolve todos os nossos problemas. Tendo em vista uma pandemia, não é que pegou todas as classes sociais. A Nova Zelândia, agora, com a primeira-ministra, teve que fechar as fronteiras de novo, porque houve novos casos pandêmicos. Então, é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, e nós vamos ter que passar por um processo de reflexão muito grande para justificar a nossa existência aqui como cidadão e cidadã, e, sobretudo, aqueles que querem viver realmente em sociedade. É um momento, assim, peculiar, que vamos tirar, com certeza, aquilo que você comentou lá atrás, vamos tirar muitas lições, seria essa a palavra correta, né, que nós vamos usar para o resto da nossa vida. Então, mais ou menos isso que eu imagino, dentro dessa perspectiva que você colocou, não é? De todos os males, a gente, de certa maneira, vai ter que tirar coisas positivas disso. Assim se deu a história da humanidade, em todos os processos epidêmicos, em todas as crises, né? País soergueiro com a crise, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma nação, né, que não tinha nada, as pessoas morrendo de fome, aquela questão toda, teve que buscar na educação um processo para reerguer socialmente, não é? A educação salvou aquele país, hoje se tornou, sem dúvida nenhuma, a grande potência que é. Sabemos que a educação é a base estrutural para tudo, não é? E esse olhar vai ter que ser mudado, né? E quando eu falo ser mudado, Maria Rita, eu quero dizer o seguinte, não só dos nossos governantes, não é só os nossos governantes, a sociedade precisa ter um olhar diferenciado sobre a educação, sobre a escola. Evidentemente que o nosso público, a nossa sociedade mudou, a configuração de família mudou, mas é preciso que as pessoas passem a reconhecer a escola como a base precursora para uma sociedade melhor. Se banalizou hoje, as pessoas, né, quando se fala professor, as pessoas não têm mais aquele apego, mais aquela... Né, criou todo um refúgio, alguma coisa negativa, e não é totalmente o contrário. A única saída para um mundo melhor, para um país melhor, para uma sociedade melhor, é a educação. E é esse o momento, né, de nos refletirmos sobre essas questões. Tá Marlene, pois não? Só fazer uma colocaçãozinha para a gente colocar aí para o Rangel, né? Eu acho que a gente, quando você coloca todas as questões, são realmente pertinentes, né? Extremamente pertinentes. E quando a professora, né, coloca que nós caímos todos dentro de um vale, aí, né, dentro desse vale que nós vamos estar aí discutindo quais são as perspectivas para a reinvenção desse contexto da escola. A escola precisa ser reinventada. E a escola precisa ser reinventada a partir do momento que a sociedade vai fazer um novo olhar sobre ela, né? Da verdadeiro sentido que a escola tem. Sem dúvida. Né? Sem da dúvida. escola que precisa ser reinventada. Mas não tenho dúvida disso. Se a escola precisar ser reinventada, é necessário que nós reinventemos também a própria situação dos nossos professores. E quando você fala da questão da EJA, que é a minha área de trabalho, né? Meu mestrado, meu doutorado, todo na área da EJA, a gente percebe que como é que fica essa parte da sociedade, que pessoas que estão também pedindo socorro, são migrantes, pessoas assim que precisam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dizer o olhar que a EJA tem, né? O olhar não favorável, vamos dizer, da sociedade. A EJA precisa ser reencantada também. Sem dúvida. No campo da educação, do campo, vamos dizer, da zona rural, é outro fator que a gente precisa reinventar. Porque lá está quem produz e que hoje não está conseguindo produzir, e nós estamos fazendo uma educação no campo rural do mesmo molde da educação da cidade. E nós precisamos entender que o campo tem a sua peculiaridade. Não é ensinar em menor qualidade, mas ensinar a partir da realidade, né? Que o campo faz, o campo produz. Falou, Rangel, vamos lá um pouquinho? Faz uma mediação para nós. Pessoal, só um minutinho aí. Vamos participando, vamos colocando aí. Acho que é importante fazer o negócio andar, né? A live andar. Vamos lá, Rangel? Eu
fiz umas anotações sobre a colocação do meu tio e da senhora, só para colocar as minhas para engatilhar tudo, né? Sobre as lições, né? Por exemplo, que meu tio falou que essa pandemia vai deixar numa escola pós-pandemia, e sobre o envolvimento da família. Porque, de uma certa forma, a família começou a se envolver mais porque foi a única saída, né? O auxílio ali dos pais com o aluno, e quem sabe, de uma certa forma, numa escola pós-pandemia, a família se veja também mais, né, nesse quesito educação, né? Porque a família, de um certo modo, sempre esteve muito afastada e agora ela está perto, ela está junto, né? As que podem, porque a gente sabe que tem pais que trabalham o dia todo e que, se não trabalhar, não tem comida para o filho, né? Outra questão que eu queria colocar bem rápida, já que eu faço biologia, eu não podia deixar de falar, foi aquela colocação muito infeliz do ministro do Meio Ambiente de aproveitar a pandemia para passar a boiada para que a imprensa não veja as novas leis de agricultura, tudo isso que foi gravado, até televisionado. E uma última questão é que eu tenho contato com alguns colegas aqui de Santos mesmo, que a minha universidade é privada, e a gente teve, desde o dia 16 de março, só as aulas são EAD. Então, a gente precisa, no mínimo, de internet e um telefone celular que acesse a internet. E eu tenho contato com 2 colegas que eram bolsistas do ProUni e não tinham internet em casa. E eles passaram todo o semestre, eles perderam todo o conteúdo, porque não tinham o que fazer, não tinha nenhuma outra opção. Infelizmente, a gente pensa que não existe essa realidade no Brasil, mas ela ainda existe. E quem sabe não é, por exemplo, se ele é bolsista do ProUni, onde estava o governo que ofereceu a bolsa para ele do ProUni para dar um apoio? Você entende que, de uma certa forma, o bolsista do ProUni está na universidade privada, que ela só dá a bolsa para ele, mas, de uma certa forma, o governo precisava tá ali, porque, olha, eu já dei o estudo para ele, mas será que ele tem internet em casa para poder acessar? E eu fiz umas pesquisas bem breves sobre o ensino EAD, que tem crescido cada vez mais. A perspectiva era que, em 2022, a modalidade à distância no ensino superior já ultrapassasse a modalidade presencial, e em 2018 a quantidade de vagas oferecida pelo ensino à distância já era superior ao ensino presencial. E também, pela mesma pesquisa da revista Fórum, no segundo semestre desse ano, 50% a menos da média serão as matrículas do segundo semestre de 2020. E desses 50% que diminuiu por causa da pandemia, o dobro serão de ensino à distância. Só que, como foi colocado aqui, nem os alunos, nem os professores estavam preparados para esse ensino à distância. Porque o professor que está ali na sala de aula, ele tem a resposta do aluno no mesmo instante, né? E mesmo quando o aluno tem vergonha de perguntar, ele consegue ver a expressão facial do aluno e sabe se ele entendeu ou não. Então, de um certo modo, o ensino à distância, ele tira isso da gente, né? E a gente tinha professores que estavam acostumados com o ensino presencial e tiveram que se virar, né, para conseguir dar essa aula online, porque nós estávamos pagando a mensalidade, já que é uma universidade privada, eles estavam recebendo, e a universidade não queria trancar, e de certa forma ela não quis cancelar o semestre. Então, foi uma experiência, assim, eu acredito que eu estava sempre assistindo às aulas, mas que eu consegui absorver uns 70% dos 100 que eu absorveria numa aula presencial. Mas que a gente tem que se adaptar, né? Porque, como eu falei, até 2022 vai ser ultrapassado. E, por último, sobre as universidades federais, que eu não tenho muito contato,
mas é uma notícia, assim, até catastrófica, não, mas que se funcionar para a universidade privada também, eu vou ficar com certo receio, porque eu me formo nesse ano. O MEC publicou uma portaria ontem autorizando que as principais universidades do estado de São Paulo, federal, no caso a USP, a Unesp, a Unicamp, continuem com o ensino à distância até dezembro de 2020, que o ensino presencial volte só em 2021. Eu não sei se nessa parada agora do meio do ano dá tempo de os professores se adaptarem, mas aos poucos eles vão se adaptando, né? Mas, infelizmente, eu fico com receio porque esse ano eu me formo. Não sei como eu vou conseguir dar continuidade ao meu TCC com orientações online, né? Mas a gente vai se adaptando. E eu termino aqui, já falei muito. Olha, maravilha, né? Olha, muito bom. Ele é um garoto, vamos dizer, que está entrando e está enfrentando uma realidade, acho que enfrentando uma realidade com muita consciência, né? Isso é muito bom. Pessoal, nós temos aqui, né, algumas questões, que não deu para anotar tudo, mas eu queria agora, antes de colocar essas questões, para o professor Arlen, e também, né, para mim aqui, algumas questões postas aqui, dizer que, como a professora falou, nós estamos todos dentro de um abismo, né? Dentro de um buraco, dentro de um vale, e nós só temos duas saídas. Ou a gente permanece nesse buraco, ou buscamos saídas, né? Buscamos o enfrentamento desse desafio. Eu percebo que, ao tentar fazer uma leitura desse desafio, eu falo assim, uma coisa importante que a pandemia trouxe, né? E nada é bom, nada é positivo na pandemia. O que está sendo positivo é as reflexões que nós fazemos, né, sobre essa realidade que nós estamos vivendo, tá? Então, agora nós estamos no caos. E nós não podemos permanecer no caos. Como o professor Wagner colocou, nós temos que sair, nós vamos sair, né? E pretendemos sair melhores, infelizmente, desse contexto todo, falo do contexto da pandemia, e nós vamos ter que sair melhor. Eu percebo que um dos fatores positivos aí é que a família está percebendo a importância que os professores têm, né? Os professores, hoje, eles estão vendo que não é fácil. Porque uma coisa é a gente ficar com nossos filhos aos finais de semana, outras coisas é você ficar com os filhos 24 horas, tendo que dar conta de fazer muitas coisas de realidades totalmente diferentes. Então, acho que é a questão da valorização do papel do professor. Eu não estou falando da valorização no campo governamental, no campo do Estado em si, mas da valorização no campo social. Os professores vão ter um olhar mais, vão ser olhados, né? De um olhar mais carinhoso, de um olhar mais, de uma perspectiva de que o professor tem um papel fundamental. A segunda questão que a gente precisa relembrar e precisa repensar, que nós estamos vivendo um momento agora, quando a gente voltar, eu acredito que vamos voltar todos para reaprender. Então, todos vão ser reaprendentes. Então, todo mundo, todos os professores, pais, alunos, gestores, né, comunidade escolar, de modo geral, comunidade, vai ter que sentar e dizer, e agora, o que fazemos daqui para frente? Isso é um ponto positivo, porque nós estávamos muito presos a trabalhar para alimentar até uma certa necessidade de consumo capitalista, essas questões todas, e agora nós temos que repensar as relações humanas. Né? Precisamos repensar, de fato, como é que nós vamos receber nossos alunos, e os nossos alunos vão perguntar como é que nós vamos receber os nossos professores. E os gestores vão perguntar como é que nós vamos receber e como é que nós vamos ser recebidos. Então, essa relação vai mostrar para nós que é possível repensar. Então, o buraco, né, que nós estamos ali dentro, vai nos apresentando algumas possibilidades necessárias. O campo
tempo da tecnologia, a tecnologia não vai ser mais a mesma. Por quê? As plataformas virtuais, e aí o Rangel coloca, né, que está aí apontado que nós só vamos voltar, e se voltar, né, nesse tempo aí, a educação realmente presencial, só a partir de 2021. Né? E olha lá, não. Então nós vamos aí viver esse tempo remoto, da tecnologia, do tempo remoto mesmo, da educação remota. E aí acho que a tecnologia ela vai ter que agora assumir um papel irreversível. Ela vai ter um papel irreversível agora. A questão é como humanizar esse acesso à tecnologia. Tá? E aí o professor também vai ter que sentar junto para aprender a lidar com o sujeito, né? Com todo o sujeito, a lidar com a tecnologia, porque agora a tecnologia vai ter que ser repensada, porque ela vai ter que ser uma tecnologia também pedagógica, educativa, né? Não é só uma tecnologia para a gente acessar, para ter relacionamento. Agora, tecnologias que vão dar possibilidade para os professores reaprender. E, assim, ter a certeza de que nós nunca mais seremos os mesmos. Em todos os campos. Né? Nós não vamos mais ser as mesmas pessoas. E isso vai trazer. Por isso que quando a professora levantou, né, aqueles 3 aspectos, né, o aspecto, e voltando, agora me lembrei ao aspecto da saúde, e a Yara, minha filha, né, na live passada, colocou muito bem que já é uma luta histórica, a presença do psicólogo e do assistente social dentro da escola nunca vai ser assim. Agora é o momento. É o momento, porque nós vamos ter que fazer o contato com a família. Nós vamos ter que saber como é que foi esse tempo dos nossos alunos dentro de uma família, principalmente. Olha, gente, a pessoa não está dizendo que só as famílias, né, das classes populares, nós temos famílias ricas, que nossos filhos estão lá dentro sendo educados pelas tecnologias. Tá? Quer dizer, então, o problema não está só na classe popular, o problema também está, né, nas classes ricas, pelo isolamento, porque agora eu não posso comprar minha roupa de marca, então eu vou ficar dentro do meu quarto, né, ali com os meus problemas pessoais, e enquanto os filhos vão ficando com os problemas pessoais deles também. Né? Então, assim, não vamos ficar com a ideia que aproximou família só, não. Né? E nós também ali vimos os problemas e precisamos reencontrar para sair desses problemas. Então, a gente precisa realmente reeducar nesse processo. Então, a presença do assistente social e do psicólogo dentro da escola hoje é fundamental. Né? É fundamental porque nós vamos ter que reaprender a ouvir. O professor vai ter que ouvir o aluno vai ter que ouvir o professor. Eu acho que nós estamos caminhando aí para uma educação pautada no diálogo, né? Uma educação que vai ter que ser assim. Porque se ela não for pautada pelo diálogo, pela compreensão, né, pela valorização humana, nós vamos entrar num caos sem precedentes. Então, eu creio que são esses os aspectos da relação. Então, precisamos reinventar as relações. Eu creio da valorização do professor, de modo geral. Eu não falo da valorização financeira, que eu sei que não vai ter. Eu não falo de melhores condições, né, de trabalho, que eu creio que não vai ter ainda. Mas eu creio que o professor vai ser mais tratado de maneira mais humana, aquele tratamento que nós sempre merecemos. Né? Isso é fundamental. Acho que a gente está revendo isso. E rever a tecnologia, né? Fazer com que a tecnologia se torne mais humanizada. Nunca a tecnologia se humaniza, mas fazer com que a relação que nós vamos ter com a tecnologia seja a relação da humanização. Tá? Porque agora a tecnologia está pela necessidade. Tá? Está posta e não tem outra saída. Tá? Então, só lembrando, pessoal, aqui, ó, para o próximo encontro, tá ok? Aí o livro Paulo Freire, ontem e hoje. E aí, professor Wiley, nós trabalhamos aí bem a questão da educação de jovens e adultos, né? Que é a nossa área de trabalho. E é isso aí, né? Eu queria aqui colocar
a Dulce tem várias questões, né, pessoal? Mas, como já falei, eu preciso estar aprendendo a olhar, porque, e só fechando, acho que nós estamos vivendo aqui o momento do aprendizado profundo, né? O aprendizado, assim, do aprendizado da incerteza, porque não sabemos o que vem por aí, né? Nós não sabemos o que está esperando por aí. A única certeza que nós temos é que nós precisamos sair desse vale. Né? Precisamos desacorrentar e fazer a caminhada. E é um vale aí, como também o professor Wiley coloca, em que as diversidades estão presentes. Então, as diversidades em todos os campos, né? No campo político, no campo social, no campo das religiões, né? No campo das etnias, do sexual, não importa. Estamos todos dentro do vale. Ninguém é melhor do que ninguém. Está todo mundo passando pelos mesmos problemas. Está todo mundo passando pelas mesmas incógnitas. E nós estamos sofrendo os mesmos problemas. E os ricos estão sofrendo até mais do que nós, se a gente for ver, porque não tem os shoppings. Né? Não tem, nós, pelo menos, não temos nem como gastar no shopping. Aí ia lá para passear. Então, era um passeio superficial. Eu estou vendo, está fazendo falta para a gente? Não está fazendo falta o shopping. Né? Está fazendo falta a relação, o contato, né? O eu, isso faz falta. Então, antes da gente entrar aí nessas questões, aí eu quero saber, né? O professor Ali quer fazer aí para a gente ir caminhando para o final, o Rangel, aí eu faço 3 questões que estão aqui e a gente fecha. Vamos lá, pessoal? Tá joia, Maria Rita. É claro, eu concordo com tudo que você falou, né? E não vejo que seja fora disso, né? A gente vai superar esse momento, como foi superado em outras épocas, em outros momentos, né? Com muita luta, com muito sacrifício, sempre com os pés no chão, né? Eu tinha um vô que dizia que carro de boi pesado que canta, né? É das dificuldades que criamos mecanismos para poder superá-las, né? E eu acho que não tem outra linha a não ser essa, a linha da superação, a linha da reinventação, a linha da reinvenção. Eu acho que todos vão perpassar por esse caminho, né? Nós vamos ter que fazer uma escola diferente, nós vamos ter que ter um olhar diferente para a escola, para a sociedade, para as pessoas, né, que convivem com a escola. Então, nós vamos ter que ter toda uma especificidade diferenciada para esse contexto. Tá bom? Maria Rita, eu agradeço profundamente a oportunidade que você me concedeu, né, de estar aqui nesse debate, de estar colocando um pouquinho da minha opinião na condição de professor de geografia. Também agradeço o Rangel, né, por estar a posto no nosso convite aqui também, dando a sua opinião, falando um pouquinho da sua experiência. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Nós que agradecemos. Só um minutinho que ainda tem algumas questões aí. Rangel, quer fazer uma fala aí? Não, eu quero dizer que eu acredito que os desafios são realmente muito grandes, como jamais teve, né, esse desafio, e que a gente tem que procurar o bom senso, porque vão acontecer erros quando vamos reconstruir, e o bom senso acho que tem que estar, de maneira geral, em toda a população, porque é claro que os erros virão, assim como os acertos, né? E se revoltar completamente, eu acredito que essa não é a saída. E queria agradecer a vocês pelo convite. No começo eu tive um pouco de medo, mas deu tudo certo. Obrigado. Precisamos reinventar, né, Rangel? Todos nós estamos com medo, né? Todos nós, porque nós nunca sabemos o que está à frente. Então, nós temos aqui o que deu para anotar, né? Nós temos uma pergunta aí para você, Rangel, né? Do Cimeires, que fala que somos todos pegos, surpresos, né? Com tantas incertezas. E aí, como será, né, esse reencontro? Como é que nós vamos reencontrar os nossos amigos pós-pandemia? Você poderia falar um pouquinho como estudante? É isso mesmo? Sim, né? O convívio lá na universidade é um amigo a mais que a gente ganha, né?
E alguns a gente tem um relacionamento social até íntimo, né? De visitar a casa um do outro, de fazer trabalho junto. E a gente, de uma certa forma, a gente sente falta, né? Porque os nossos trabalhos que nós fizemos foram todos praticamente em casa, cada um na sua casa, né? O trabalho em grupo gera muitas discussões, não sei se fizeram faculdade, sabe disso, mas eu espero que quando a gente retorne, possivelmente esse ano, não sei o que vai acontecer, né? Que a gente faça um bom trabalho em grupo, sem briga, e que a gente mate a saudade um do outro, porque de uma certa forma a gente sente saudade, sim, do trabalho. Perfeito, né? Bem por aí mesmo. Vamos matar a saudade. Acho que vocês aí, alunos, matando a saudade, nós, professores, matando a saudade e a ansiedade. Estamos todos ansiosos, né? Desse retorno, e eu acho que nós precisamos rever. E aí, a Simone Santos, né? Silva pergunta aí para o Arlen, que muitos alunos não têm acesso à tecnologia. E aí, como esses alunos serão avaliados? Então, essa é, na realidade, uma pergunta. Uma pergunta, olha, só para ela ter uma noção, hoje nós temos no Brasil 40 milhões de estudantes fora da escola. Desses 40 milhões de estudantes, 30% não têm acesso à tecnologia. Então, imagine, é um paradoxo, né? É um problema social em escala nacional. O que ela está perguntando, na realidade, é um dos grandes desafios social da escola, né, dos prefeitos, dos governantes, de que maneira que nós vamos trazer para essas pessoas, né, para esses mais excluídos, a tecnologia. Né, porque nós, dentro da normalidade, já temos uma dificuldade muito grande com a tecnologia. Não é? Você imagine para aqueles que não têm acesso, porque a tecnologia, quando nós falamos na questão da globalização, no capitalismo, é tudo muito lindo, mas maravilhoso, as pessoas se fascinam com isso tudo, mas existe uma lógica do consumismo, não é? Um computador, você precisa ter internet, você precisa ter um Wi-Fi, você precisa gastar, não é de graça. As pessoas têm que entender que isso não é de graça, e nós ficamos 24 horas trabalhando para manter isso. O que eu tenho para dizer para ela é que vai ser um desafio, que nós vamos ter que propor, criar situações, criar momentos diferenciados para tentar amparar essa clientela. Eu acho que esse está sendo, nesse momento, um dos grandes desafios da educação à distância, não é? Essa disparicidade, esse antagonismo. Perfeito, né? E nós temos uma outra questão aqui também, da Liana Bisinotto, né? Mesmo não tendo uma, agora a professora vai tentar responder, eu acho que a gente poderia ter essa questão aqui, fazer a mediação entre nós aqui, que ela coloca, mesmo não havendo uma data certa, né, é urgente planejar como se dará o retorno das atividades pós-pandêmicas, né, pós-pandemia. É isso aí, eu acho que nós, professores, não estamos parados. Muitas das vezes nós estamos planejando todos os dias, todos os dias é uma realidade diferente, e eu creio assim, nós estamos planejando essa realidade. Então, assim, o professor está trabalhando, o professor está buscando, e agora é planejar. A nossa dúvida é como é que nós vamos planejar a incerteza, tá? Porque não sabemos como essa escola vai estar para nos receber. A única certeza que eu tenho hoje, né, a partir da necessidade dessa saída, desse buraco, que nós estamos saindo, né, eu acho que o fato de nós estarmos aqui numa quinta-feira à noite, né, quase 1h20 de live, é sinal que nós estamos desejando sair. A única certeza que eu tenho, eu, Maria Rita, né, eu creio que é que nós, professores, somos guerreiros. Guerreiros e guerreiras, né, buscando guerrear com o inimigo que nós não sabemos quem é, quando ele chegou, o que ele está alastrando e que hora que ele vai embora. E se vai embora. E se não vai deixar outros inimigos para trás. Né? Aí vem o Covid 1, 2, 3, 19, 21, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma realidade de certeza. Mas a certeza que nós somos capazes de reinventar. Nós, professores, somos capazes de reinventar do nada. Do nada. Né? Então, assim, essa é a certeza que eu tenho. Que nós precisamos sair da caverna.
A caverna é o momento que a gente está vivendo, a gente precisa olhar a claridade, precisamos encontrar a certeza, não a certeza absoluta, mas a certeza da necessidade e da condição do reinventar. Então, nós planejamos diariamente, acho que a escola precisa ser planejada, né, esse retorno, mas precisamos antes dizer o que precisamos planejar, né, em que contexto planejar. Mas primeiro nós precisamos saber como esses alunos vão chegar, né? De que maneira os alunos vão chegar na escola. De que maneira os pais vão estar também, né, para reinventar, ajudar nós a reinventar essa situação. Pedir encarecidamente que os gestores tenham mais, no sentido assim, menos cobrança e mais, né, compaixão com a nossa realidade, que nós professores estamos exaustos. Né? Estamos exaustos em todos os aspectos, porque não está sendo fácil. Porque a nossa jornada triplicou. Porque além da jornada da escola, nós temos a jornada da família, porque nossos filhos também estão em casa. Né? E aí a gente tem que buscar alimentos, tem que buscar vários... Então, essa visão da ação, da politização do professor é necessária. Do professor que vai se comprometer com essa realidade, do professor que, apesar de todas as dores, se reinventa todos os dias. Por isso que falo que nós somos guerreiros, guerreiros e guerreiras guerreando sobre uma realidade que nós não sabemos, ou melhor, guerreando contra não sei quem. Né? É verdade. Então, enfim, né? Eu penso que a realidade está aí, precisamos ter fé, precisamos acreditar que é possível se fazer diferente, que é possível colocar, como aí o professor Ali colocou, essa realidade desse povo africano que sofre aqui, sofre lá, não porque eles são sofredores, mas porque eles estão reinventando uma outra realidade aqui também, estão passando os mesmos desafios que nós estamos passando. Né? E todos nós precisamos reinventar essa realidade. E todos nós precisamos saber que é possível sair. Né? Agora, não sabemos como essa saída vai nos favorecer e quais são os desafios que nós vamos ter que enfrentar. Né? Eu penso assim, Rangel, né? Antes do Rangel falar, nossa, a gente fica muito feliz, né? Atingimos 210, 220 pessoas, agora 186, e somos pequenininhos, né? Na cidade aqui, mas acho que essa vontade de fazer, de mudar, é que dá a possibilidade de apontar caminhos, dizer, vamos fazer uma educação diferente. É isso. Vamos lá, Rangel, depois Allen, e aí a professora faz o encerramento aqui. Peraí, quem vai encerrar é uma pessoa que está do meu lado aqui, né? Que é também um cara guerreiro, um professor, acho que muitos de vocês conhecem, né? Que eu tenho certeza que ele vai muito contribuir para fazer esse fechamento final para a gente. Vamos lá, Rangel. Eu concordo com suas palavras. E como eu disse do bom senso, é o que você reafirmou, né? As pessoas precisam ter respeito uma pelas outras durante, né? Porque o inimigo, ele é invisível. Eu vi uma fala de um filósofo Pondé, ele disse que é um vírus que mata e ele nem sabe que está matando, porque ele é só um vírus, né? Ele é invisível e o inimigo é invisível. O inimigo não é o próximo. E sim, o professor agora, depois disso, eu acredito que ele será um pouco mais... É o que a gente espera, né? Porque eu serei professor também, é o que a gente espera, que ele seja mais valorizado e que existam ações para essa valorização, né? Não só no quesito financeiro, né? Em outros quesitos também, em outros departamentos também. E, mais uma vez, obrigado. Boa noite para todos. O PCD, quer falar uma palavra final aí, Arlen? Só para elucidar um pouquinho da pergunta que a nossa ouvinte fez, sobre a questão da escola, né, quais estão sendo os planejamentos agora. Como professor eu trabalho, sou professor da escola Frei Eugênio, e assim, está tendo toda uma dinâmica de material para esses alunos, né, fornecendo alunos, os alunos vão na escola, pegam esse material, depois devolve. Eu estou trabalhando, gravando aula para a TV Câmara, e essas aulas estão sendo disponibilizadas durante toda a semana
no canal 61.3 TV Câmara, né, para os alunos terem mais esse respaldo. E é isso mesmo, Marita, é essa expectativa, né? Nós sonhamos com a Grécia, mas acordamos na Holanda, e aí o que podemos fazer na realidade é fazer a Holanda se tornar uma Grécia, ou chorar para o resto da vida e caminhar chorando. Eu acho que essa não é a solução, não é? E vamos caminhar. Um abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, professor Breno, fazer um alô para nós aí, e eu quero só fechar, vocês aguardem só mais um minutinho, que eu quero falar em relação à próxima live. Pessoal, só um minutinho, tá? Gente, boa noite a todos e todas. Boa noite. Fico honrado com esse convite da professora Maria Rita. Maria Rita. Ela está aqui apontando o nome, falando que não é a Maria Rita que está falando. Mas eu me sinto muito honrado com esse convite, Maria Rita, e eu me sinto muito grato também. Eu sou psicólogo e já atuei na formação continuada docente. Então, eu conheço um pouquinho dos dramas dos professores e eu entendo a importância deles para a nossa sociedade. E eu acho que nesse contexto, tanto de pandemia, né, na educação atualmente, quanto no pós-pandemia, a gente tem que pensar que o professor a professora, eles vão ter que reinventar a sua prática, mas a gente nunca deve esquecer da necessidade de reinventar o mundo, de transformar o mundo, de criar uma nova educação brasileira, que de fato possa humanizar as condições do professor trabalhar, da professora trabalhar, e isso vai significar diretamente uma melhoria da educação. E muito obrigado a todos, e eu agora passo a palavra para a Maria Rita novamente, para ela fazer o encerramento. Falou, Breno. Quase que eu sento no chão aqui, gente. Então, agradecer ao professor Breno, que ele deu toda a força aí para nós, né? Para fazer com que a live acontecesse. E colocar que nós temos aí como opção para a live seguinte, que é realmente trabalhar a questão da família, como é que vai dar o desafio de trazer agora a família para a escola. Então, fica aí o próximo tema. Se alguém tiver, vocês quiserem estar lá no meu Facebook falando de um novo tema, a gente também pode estar pensando e trazendo pessoas, né, de fora, pessoas novas. E a próxima live eu vou estar convidando uma professora também do município, uma pessoa, assim, espero que ela tenha esse tempo, muito querida, que é a professora Ângela, que vai estar discutindo essa questão com a gente, né, sobre essa nova saída, como é que a família vai agora estar realmente sendo reinventada e o desafio de aproveitar esse tempo de trazer a família para dentro da escola e fazer a caminhada com o professor. Perfeito, gente? Um abraço a todos e fica aí os comentários. Se tiver críticas, pode fazer para que a gente possa melhorar na próxima live. Obrigada, professor Warren. Obrigada, professor Rangel. Né? E até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, gente. Beijos.